Olá, bom dia. Então, vamos começar nossa primeira aula sobre o capítulo 3, o positivismo e Auguste Comte. Então, vamos lá para nossa tela de compartilhamento, certo? Então, temos aí Auguste Comte e o positivismo. Estamos, então, no século XVIII, pois Auguste Comte nasceu em 1798 e morreu em 1857. E Auguste Comte é um pensador francês que busca entender a sociedade no qual ele faz parte, que é uma Europa que vem muito desorganizada por causa das revoluções políticas, como a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, certo? E também uma nova forma de fazer economia, que a partir da industrialização. Então, com a Revolução Industrial, nós vamos ter os grandes capitalistas investindo na produção dos meios de existência e, assim, levando fim ao antigo sistema econômico baseado no mercantilismo, certo? Num sistema político feudal, numa monarquia absolutista. Tudo isso começa a ter o seu fim. E assim, o Auguste Comte ele vê que a nova forma de economia, quem realmente produzia, que era esses donos da indústria que acumulava a riqueza da nação, então esses deviam governar, devia dar uma ordem na sociedade para que a sociedade europeia pudesse assim progredir. Então Auguste Comte, que é o fundador do positivismo e também da disciplina que vamos ver depois, a ciência, né, que é a sociologia. Isso já é só no ensino médio. Então, Auguste Comte e o positivismo. Segundo Auguste Comte, certo? A sociedade ela tem leis, e não leis criadas pelos homens. Leis mesmas, leis que são fixas e imutáveis, como existe na natureza, certo? Então, a sociedade humana ela não é diferente das outras sociedades, né? Como a das formigas, como a das abelhas, que seguem uma lei fixa e imutável. A lei da sociedade ela também é fixa e imutável, como as leis naturais, como a lei da gravidade, por exemplo. Então, por isso o nome física social, porque existem leis que regem os fenômenos sociais, assim como os fenômenos naturais são regidos, têm uma ordem, e essa ordem é dada por essas leis que estão ocultas à nossa vista, como a lei da gravidade, mas a gente não foge dela. Certo? Então, essa força gravitacional que não enxergamos, ela é a causa do movimento descente, né? Então, nós podemos dizer que a sociedade também tem leis imutáveis, fixas e invisíveis aos nossos olhos. Não são aquelas leis que estão na Constituição, que estamos falando aqui, mas são leis que são naturais à sociedade humana. E compreendendo essas leis, nós podemos, então, prever, como os cientistas fazem os fenômenos naturais, os físicos, os biólogos, conseguem prever ao entender as leis que regem um determinado fenômeno. Então, nós entendermos essas leis naturais nos dá capacidade de prever determinado fenômeno social, certo? Então, Comte defende a criação de uma ciência específica para entender essas leis imutáveis da natureza social, né? Da natureza da sociedade humana. Então, assim, ele cria o que chamamos de física social. Ele chamou de física social. Olha a palavra física, ou seja, leis que regem a sociedade do qual o homem está inserido, que teria como objetivo encontrar, né, essa ciência teria como objetivo encontrar essas leis para poder aperfeiçoar a sociedade, porque nós estamos numa sociedade europeia que está totalmente desorganizada devido a essas revoluções
políticas, sociais, econômicas, certo? Então, ele quer entender a sua sociedade, mas, além de entender, ele quer dar uma ordem. Daí a palavra ordem e progresso, que é a palavra, que é a frase de Auguste Comte, que foi adotada na bandeira brasileira. Ordem e progresso. Não pode haver progresso se não houver ordem, certo? Então, a ordem vai nos fazer progredir e avançar, certo? Assim, avançando para um melhoramento da nossa sociedade, um aperfeiçoamento da nossa forma de viver. Então, o positivismo é um termo que vem do positivo, né? E esse positivo ele está em contraposição àquilo que é imaginário, àquilo que é abstrato. Então, o positivo é o real, é o preciso, é o que a ciência me dá, é aquilo que a ciência me mostra como óbvio, mas que está oculto, porque o nosso senso comum não nos faz perceber essas leis que regem os fenômenos. Mas essas leis, elas existem, elas são concretas e elas precisam ser entendidas a partir da matemática, a partir da física, a partir de todo o conhecimento que a ciência nos dá. Certo? Então, essas leis são precisas porque aqui Auguste Comte está contrapondo a metafísica, aquela filosofia que fica só no ideal, do Hegel, por exemplo, do filósofo idealista alemão, que diz que o mundo é regido por um espírito absoluto. Auguste Comte vai dizer, o mundo é regido por leis, leis concretas, leis naturais, certo? Então, a sociedade humana também é regida por essas leis naturais concretas. A lei dos 3 estágios, ele vai dizer, bom, tendo um conhecimento dessas leis sociais, poderíamos então prever a situação que pudesse provocar alguma interferência na dinâmica social, algum caos, alguma revolta que pudesse acabar com essa ordem. Então, por exemplo, nós estamos numa sociedade hoje, a nossa sociedade está vivendo uma crise, uma pandemia. E essa pandemia, ela gera muitas mortes, muitos doentes, superlota assim os hospitais. Então, o que faz a ciência? A ciência diz, se a sociedade comportar desse jeito, o confinamento nesse caso, se a sociedade se confinar, mudar seu jeito de agir, lavar as mãos, tomar banho sempre, todo esse comportamento do indivíduo de forma minuciosa, nós podemos achatar aquela curva. Isso é uma forma de prever o que pode acontecer se a sociedade agir de um modo. E se ela agir de outro modo, podemos ter essa outra dinâmica social. Então, nós podemos ver aqui que o Estado, baseando no conhecimento científico, pode prever o que pode acontecer daqui a 1 mês, 2 meses, se nós agirmos desta forma. Então, aqui está o conhecimento das leis do comportamento social e o que pode evoluir ou não, certo? De acordo com o filósofo, a humanidade, progressivamente, passou por 3 estágios, 3 momentos. O primeiro momento, que ele chamou de infância do conhecimento humano, é o momento teológico ou religioso, em que o homem tinha uma explicação dos fenômenos baseado nos mitos. E o metafísico, que é o segundo momento, é a passagem do teológico para o metafísico. Então, você vê, os primeiros filósofos ainda são muito religiosos, mas eles têm uma explicação mais racional do mundo. Usam mais a ideia, uma explicação mais ideal dos fenômenos. E no último estágio, que é o estágio melhor, mais evoluído para Auguste Comte, é o estágio positivista. Certo? Esse último estágio, no positivismo, a explicação é baseada em conhecimento das leis que regem os fenômenos. Certo? Então, vamos ver esses estágios de forma mais pormenorizada. No estágio teológico, o estágio inicial da inteligência humana, predominava a explicação sobrenatural dos fenômenos. Viam atrás dos fenômenos naturais forças ou vontades divinas sobrenaturais, seres
aquele que está sobre natureza, o sobrenatural. Esses seres controlavam esses fenômenos. Chovia por quê? Chovia porque os deuses querem nos agradar ou querem nos gratificar por aquilo que fizemos de bom. Ou não tem chuva, uma seca, morte, é porque os deuses estão chateados com a gente, certo? Então pode ser os deuses, o Deus, o divino. Então, nessas explicações, os poetas como Homero, Hesíodo e os outros de outras gerações, de outros povos, de outras civilizações, esses também tinham suas formas de explicar, baseados sempre numa ideia de um ser que controla o universo, e esse ser ele tem vontades muito parecidas com vontades humanas, e ele controla esse fenômeno de acordo com a seu humor, certo? E os homens tentam agradar para que esse Deus ou esses deuses tenham bons humores, favorecem os homens, ou tenta não intervir, certo? No segundo estágio, já temos uma escala aqui de evolução. Auguste Comte, ele vive nessa época em que a biologia fala dessa evolução, né? Então, nós temos a lei dos 3 estágios. A metafísica é justamente quando os filósofos começam a criticar as explicações mitológicas do mundo. Quando os filósofos passaram a dizer, peraí, não é bem assim Homero, não é bem assim Hesíodo, existe sim uma inteligência que governa o mundo, mas há uma explicação de forma mais racional, que essa inteligência, ele organiza, dá ordem, mas essa inteligência, ela não é no sentido de um Deus com várias vontades, que é mau, que quando quer ser bom é bom, quando está com raiva manda raios para prejudicar o homem. Não. Esse espírito absoluto, ou esse espírito, ou logos, como eles chamavam, esse tem uma racionalidade que não é levada pelas emoções dos antigos deuses. Ele é o Deus, ele é o absoluto, mas não há emoção aqui, há uma racionalidade. A própria explicação dos filósofos é uma explicação mais racional, mais objetiva. Isso vai evoluir, claro. Na modernidade, então, nós vamos ter descobertas científicas que vão acabar destruindo, né, algumas explicações, doutrinas religiosas e filosóficas. Começam a comprovar algumas coisas, mas começam a mostrar que não é bem assim. Que, por exemplo, que o mundo não é governado por um espírito. O mundo tem leis próprias. Né? O universo tem suas próprias leis, lei da gravidade, lei da atração, lei de todo tipo que faz com que o universo seja um mecanismo, né, autônomo, certo? E assim, a natureza é um mecanismo inteligente e autônomo, não precisa de um organizador, de um controlador, certo? Então, a lei dos 3 estágios, o último estágio é o estágio positivo, certo? Os cientistas e filósofos percebem que o conhecimento humano ele precisa obedecer certos limites e não seria possível conhecer todas as causas metafísicas e teológicas dos fenômenos. Ou seja, nesse estágio, o cientista ele busca apenas entender justamente essas leis que governam o mundo para poder prever os fenômenos, para poder, assim, ter um maior controle sobre esses fenômenos. No último estágio, que os cientistas começam a explicar esse fenômeno de forma racional e demonstrativo, eles comprovam mesmo, certo? Então, esse seria o último estágio, o estágio da maturidade do conhecimento humano, certo? Assim, nesse último estágio, nós também teríamos o capitalismo. Então, esses cientistas desenvolveriam, digamos, toda uma tecnologia que pudesse permitir o desenvolvimento e o progresso da indústria. A indústria, por sua vez, financiaria esse conhecimento científico. Então, nós temos aqui as indústrias
baseando no conhecimento científico para poder prever, para poder organizar e para poder, assim, progredir. Então, na modernidade, a partir do século XVIII, XIX, nós temos aqui o capitalismo já com sua total força, total domínio, e assim uma boa parte da Europa já adere essa nova forma de produção, de forma de vida, né, produção material da existência, e o capitalismo oferece um novo estilo de vida, o consumo, e a industrialização gera muito capital. E essa riqueza que acumula o Estado e algumas classes que dominam, né, esse modo de produção enriquecem. Certo? Então, eles baseiam todo o seu conhecimento não nas crenças religiosas, não vão prever, hoje nós vamos trabalhar porque os deuses não vão permitir, porque nós temos... Não, não tem nada disso. E também não tem uma explicação filosófica, racional, mas sim uma técnica. A técnica que vai fazer, produzir, desenvolver e tudo mais. Então, assim, nós temos o conhecimento científico ao lado do progresso, né, industrial. E nós podemos constatar aqui hoje, olhando para a crise que nós estamos enfrentando do coronavírus, nós temos cientistas de um lado fazendo um esforço para entender esse vírus e controlá-lo, né, para poder dar a ordem que nós perdemos, a organização social, porque a economia exige, porque ela precisa que os trabalhadores trabalhem para poder produzir e gerar mais capital. Se não trabalhar, se ficarem doentes, se ficarem em casa, nós não vamos ter produção, nós vamos ter uma crise econômica. Por isso, nós temos o Estado aqui, de um lado, forçando ou incentivando os cientistas a darem resposta, e do outro lado, balançando, dizendo que a economia precisa movimentar-se. Então, nós temos esse conflito hoje em que a saúde e a medicina de um lado e do outro a economia, o capital. E o isolamento é aquilo que os cientistas dizem é a melhor forma de comportar-se, mas para a economia prejudica, certo? Mas aqui ainda nós estamos tentando buscar um consenso. Tem países lá na Europa que já conseguiram, fizeram isolamento total e agora estão voltando a economia a 50%, caso Nova Zelândia, né? Então, nós podemos ver que onde há ordem, há progresso. Onde há desordem, não há progresso. Aqui, Augusto Comte está falando de progresso no sentido material da existência, certo? Bom, isso é tudo que nós vimos. Então, nós vimos Auguste Comte que busca dar uma ordem à sua sociedade, a sociedade francesa, e toda a Europa, que estava numa crise política e econômica, e assim também muitas epidemias lá, e ele está tentando, estavam vindo da grande epidemia, né, que é a peste negra, e nós temos aqui agora um investimento no campo da ciência e da produção industrial. E Auguste Comte vai dizer quem então deve governar a nossa sociedade, quem deve ser o Estado deve ser esses caras que produzem, esses industriais, esses grandes proprietários, esses grandes capitalistas, certo? E não o nobre, não o monarca que apenas vive no ócio, não trabalhando, não produzem, e o clero também. Certo? Então, Auguste Comte propõe uma nova ciência, a ciência que vai tentar entender essas leis dos fenômenos sociais, e deu a origem à física social, o que depois vai ser chamado de sociologia, que vamos ver só no próximo ano. Certo? Gente, muito obrigado. Aí depois vou colocar esse vídeo no Google Classroom para vocês verem, tá certo? E fazer comentário lá. Obrigado pela participação e até mais.